Tcharam. Boa noite. Vamos começar, vamos aguardar mais um pouquinho a conexão. E tá, boa noite então, boa noite. Deixa eu ver quem que tá acenando aqui. A Noelmo, Caetano, muito bem-vindos, muita gratidão por estarem aqui. Eu vou escrever agora aqui o nome, né, da live, que é adoção, quem precisa de quem, né? Opa, deu errado aqui. Vou deixar só adoção e vou publicar. Pronto, e agora eu clico em cima e fixou. Eu aprendi. Boa noite, todo mundo. Então, de manhã eu tenho feito os encontros, né? Café com terapia de manhã tem sido uma delícia, eu tenho adorado. De manhã é café, à noite é chá. Porque se eu tomar café à noite, um abraço pro meu sono. Eu não sei se isso acontece com vocês. Então, vamos esperar só mais um pouquinho para mais pessoas chegarem, né? E então a gente dá início. Paola, olá, boa noite. Tati Tedesco também, boa noite, muito bom demais, bom demais. Sabe que esses encontros têm me preenchido demais, né? Assim, o meu ser. Bom, então chegamos num número bom para dar início, 6 pessoas estão presentes, está tudo certo. E então o nosso tema hoje é um tema delicado, é um tema que o próprio Bert não gostava muito de falar sobre, porque ele é sensível, né? Que é sobre adoção. É um tema sensível, é um tema que pode dar polêmica, pode dar fragilidades, né? Às vezes tem muita fragilidade dentro desse assunto, né? Mas mesmo assim eu tomei a coragem, né? Eu já tinha feito isso no grupo do WhatsApp, um grupo que tem pessoas incríveis lá, e esse tema foi tratado. E eu novamente trago ele para ser tratado agora numa live. Antes era para o grupo menor, agora fica para quem quiser assistir, né? Porque vai ficar gravado. Bom, então o título é, né? Adoção, quem precisa de quem? Né? Não estou aqui julgando ninguém, tá? São só de observações e de leituras que eu fiz a partir do olhar sistêmico do Bert Hellinger sobre essa questão da adoção. Por quê? Porque se a gente fala em constelação familiar, a gente está falando na família, né? A gente está dizendo que cada membro tem um sistema, cada pessoa tem um sistema familiar. Claro que os meus descendentes estão na minha alma familiar. E é claro que eu estou na alma familiar dos meus pais. E assim por diante, né? Então, essa pergunta naturalmente chegou para o Bert e também já chegou para mim sobre os filhos adotados. Eles fazem parte do sistema ou eles não fazem parte do sistema? Do meu sistema? Vamos dizer que eu seja a mãe que queira, a mulher que queira adotar uma criança. Essa criança vai passar a fazer parte do meu sistema familiar? Isso que nós vamos tratar e ver aqui. Nós temos 30 minutos, tá? 30 minutos eu vou descrever tudo aqui que eu anotei, mais o livro do Bert, que está aqui do lado também. E nos últimos 30 minutos, aí eu abro para as perguntas e para os comentários, como sempre, tá? Só lembrando que todos os dias de manhã, de segunda a sexta, às 10h30 da manhã, nós estamos tendo o Café com Terapia, tá bom? Aqui no Instagram. Bom, então vamos começar, né? Os filhos pertencem aos pais. Isso é uma frase do Bert, que está aqui nesse livro, que é com ele, sobre ele que eu tenho tratado nos cafés com terapia pela manhã. E tá aqui, olha, na página 110.
Eu pulei um monte para poder vir justamente no capítulo, que é o capítulo que ele fala de adoção, onde ele dá uns exemplos também de constelação familiar que aconteceu. Então, o Bert, ele vai muito duro, vamos dizer assim, né, dentro dessa questão da adoção. Quando ele afirma que os filhos são dos pais, quer dizer, o filho é da mãe, daquele pai, e daquela mãe, daquele pai, repetir, é porque com isso ele quer dizer que cada um de nós nasce na família que a gente precisa nascer. E aquela família que a gente nasce, ela vai ter tudo o que nós precisamos para o nosso desenvolvimento. E aí, nessa hora você pode perguntar assim para mim, mas Carla, e essa quantidade de criança miserável, de famílias miseráveis, essas crianças merecem ter nascido numa família nessas condições? Sim, se é o destino delas, sim. Aí o que essa criança vai fazer com esse destino? O que ela vai fazer com a vida dela, com o destino dela? Aí é outra história, né? Que aí envolve tantas outras coisas, mas o núcleo familiar dela é aquele. Então o Bert, ele recrimina muito quando as pessoas vão lá e tiram uma criança do seu núcleo familiar. Às vezes uma família com uma condição social melhor, uma condição financeira melhor, e vem com aquele sentimento altruísta, né? Deixa eu ajudar, deixa eu ajudar, deixa eu ajudar, e eu quero ajudar, e eu quero ter aqui comigo. É lindo isso, né? Faz um bem imenso essa energia. Porém, tirar do núcleo familiar é recriminado pelo Bert. E pelo Bert Helling. E por que é recriminado? Porque esta criança, se ela tem ali o pai e a mãe dela, ela precisa ser educada pelo pai e pela mãe dela. A não ser quando essa criança é abandonada. E mesmo assim, quando acontece de a mãe morrer no parto, ou o pai desaparecer, e essa mãe ficou grávida sozinha, e aí a mãe, enfim, desaparecem os dois do mapa ali, o que acontece? O Bert orienta que se procure um avô, uma avó, um tio, uma tia, alguém do sistema familiar para educar essa criança, né? Mesmo com a precariedade que essa família possa vir ter. Mas essa criança precisa ser educada pelos membros do seu sistema familiar. Agora, quando é um caso de abandono, aí é outra história, né? Quando é um caso de que a criança foi entregue para um orfanato e não tem ninguém da família que possa educar, e aí então, ok, a pessoa, o pai e a mãe, esse homem, essa mulher, ou hoje em dia nós temos os casais mais modernos, né, que são, às vezes são duas mulheres, às vezes são dois homens que precisam ir e buscar a criança e adotar uma criança no orfanato porque sentem a necessidade de ser pai ou de ser mãe, né? E às vezes existe mulher sozinha que também adota uma criança, ou um homem sozinho que também consegue adotar. Quando isto acontece, qual é a orientação do Bert em função desse sistema da alma familiar que cada um de nós carrega? Quando isso acontece, é importantíssimo que essa criança saiba o lugar dela e que ela saiba também o lugar deste homem e desta mulher, ou dessas duas pessoas que estão adotando ela. Que ela saiba que a família de origem dela não são esses dois. É importantíssimo a criança saber. Porque se não é dito para a criança, a alma dela cobra isso. A alma dela sabe que aquele homem não é o pai, ou que aquela mulher não é a mãe. A alma da criança sabe. Mas aí ela cresce e aí por algum motivo, e cada família, cada família que adota vai ter seus motivos e suas razões.
Eu não estou aqui para julgar ninguém, por favor. Não é um julgamento. É só uma constatação trazida através de observações feitas por muitos anos por Bert Hellinger, né? E por tantos outros psicanalistas também. Desculpa, vou tomar o meu chazinho quente aqui. Muito bom. Então, quando essa criança não sabe, mas a alma dela sabe, o que pode acontecer? Pode acontecer dessa criança ter transtornos, distúrbios, ser uma criança agressiva, pode acontecer dela ser uma criança muito revoltada, e esses pais que adotaram, esse pai e essa mãe que adotaram, não entendem por que se oferecem todo conforto, se oferece educação, carinho, atenção. Por que essa criança traz isso? Porque aí o Bert nos traz também o seguinte, que é importante a gente lembrar que quando estamos adotando uma criança, nós não estamos adotando um filho, nós estamos adotando uma criança com todo o seu sistema familiar. E nesse sistema familiar, como toda pessoa tem no seu sistema, pode acontecer de ter ali memória no campo morfogenético dessa criança, uma memória de pessoas drogadas por álcool, por outras drogas, de assassinos, enfim, qualquer outra coisa que não traz uma tranquilidade e harmonia para a família, né? Então, é muito delicado essa questão de adotar. E aí eu volto à pergunta sempre, né? Adoção. Quem precisa de quem? Né? Então, cada um de vocês que está aqui agora comigo, me ouvindo, eu agradeço muito que estejam aqui, podem estar tirando as suas conclusões. E é isso mesmo, o objetivo é esse, é tirar conclusões, ir contra o posicionamento do Bert, mas não que ele seja contra a adoção. O que ele deixou, e está aqui nesse livro também, em outras literaturas também, e são milhares, o que ele deixou é que essa criança precisa saber da sua origem. Sabe, um constelador que eu gosto muito, que é o Mário Cosini, ele diz assim, você tira uma maçã de uma macieira e coloca essa maçã numa bananeira, sem contar para a maçã que ela não é uma banana, exigir que ela tenha o sabor de banana é exigir demais, né? Eu adorei essa analogia que ele faz, eu adorei isso, porque é isso, né? A gente traz a criança para o nosso seio familiar e nunca conta para ela qual a sua origem, a alma dela vai buscar, a alma dela vai procurar por isso. E muitas vezes, deixa eu virar aqui a minha colinha, e muitas vezes essa pessoa, porque a criança se torna adulta, né? Se torna jovem, se torna adulta. Essa pessoa, ela vai buscar isso em algum lugar. Às vezes ela vai buscar esse vazio nas drogas. Às vezes ela vai buscar esse vazio em prostituição. Às vezes, enfim... N outras formas dela buscar esse vazio, né? E isso é uma constatação que é feita, né? Dentro do olhar sistêmico, da constelação familiar, obviamente, né? Deixa eu só prender aqui o que eu preciso prender. Pronto. Ele fala assim, eu copiei aqui do livro e escrevi aqui que os pais são os biológicos, né? E que cada um, isso não foi ele que escreveu não, isso foram as minhas elaborações, mas a partir do pensamento dele, né? Que cada um, tanto o pai quanto a mãe, e quanto essa criança adotada, precisam saber do seu lugar. Lembra das ordens do pertencimento, que eu falei no início, né? Ordem do pertencimento. Eu preciso saber que eu pertenço, que eu sou
pertencente a esta família, ou a esta família de origem. E essa família que me adotou é uma família que está sendo minha tutora. Mas não é o meu pai e minha mãe biológicos. Isso tem que ficar sempre claro na cabeça da criança. Né? E pensa sempre, se você está decidido ou decidida a adotar uma criança, que você não vai adotar um filho. Você vai adotar uma criança com toda a carga genética dela do sistema dela, e que ali nesse sistema podem ter doenças sérias, e como na live da manhã, em outra live que eu fiz aqui também à noite, se foi falado isso, né? Que a doença não é da pessoa, a doença é de todo o sistema familiar dessa pessoa. Né? Então é muito delicado e é muito sensível, né? Isso aqui eu já falei, né, sobre essa anotação que ele fez ali, mas continuando então, mais um pouquinho, eu falo muito, né? E ainda que eu sou professora, eu vou falar mais ainda. Dentro da visão, aqui eu tenho caneta, papel anotado, tenho livro, bem perfil de professora, né? A professora, a vida inteira, não tinha como eu me tornar terapeuta e deixar essa bagagem para trás. Jamais. Eu honro muito a carreira que eu construí. Mas, pelo ponto de vista sistêmico, então, os pais, como eu já falei, eles são os biológicos, né? Quando um casal decide adotar uma criança, então esse casal tem que lembrar, né, que essa criança vem com toda essa carga genética, né? E também não se adota uma criança, um filho, né? Se adota uma criança com tudo isso. E às vezes acontece de ter de clientes meus, né, chegarem com um vazio, como eu já falei. E aí a gente abre a constelação e vê que o que existe ali é uma exclusão. Então, quando eu adoto uma criança para preencher um vazio, porque muitas vezes acontece isso, né? A família, o casal perdeu um filho ou uma filha, morreu, e aí acredita que vai suprir esse vazio fazendo essa atitude tão altruísta, que seria o da adoção. E aí volta a pergunta: quem precisa de quem? Né? Então, essa criança adotada, quer dizer, na verdade, assim, o resumo dessa ópera toda é isso, né? Que a criança precisa saber em qual lugar ela pertence. E esse homem e essa mulher, enfim, esse casal que adotou a criança, precisa ter muito claro também qual é o seu papel no lugar da adoção. O seu papel de tutor ou tutora, mas não e nunca de pai e de mãe. Pai e mãe é só um. Existe uma mãe biológica e existe um pai biológico. Tá bom? Eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu não falei e que precisa. Assim, que hoje em dia, assim, né, graças a Deus, até coloquei, agora ainda há pouco coloquei no Instagram sobre o direito sistêmico. Tá lá escrito direitinho o que é o direito sistêmico. E o direito sistêmico, eu coloquei aqui, ele está fazendo esta visão mais ampliada, né, e mais abrangente para poder preparar os pais adotivos nesta situação. Então, ainda bem, né? Olha só, a constelação familiar sendo vista também pelo direito. Se vocês procurarem lá no Google, direito sistêmico, vocês vão encontrar uma quantidade de coisas falando sobre o direito sistêmico. Olha que bonito, né? O direito podendo olhar, dar essa importância que merece a constelação familiar. E conseguindo, na maioria dos casos, com que essa criança que é adotada, ela vá para
um novo núcleo familiar com uma consciência melhor, uma consciência sistêmica, né? Se não é o pai, não é o pai. Se não é a mãe, não é a mãe. E ok. E tá tudo certo. Se esse é o destino dessa criança. Eu lembrei agora daquele filme Lion, né? Que é um menininho que ele se perde. É triste a história, eu chorei rios. O menininho bem pequeno, ele se perde do irmão e ele é encontrado na rua, né, por um casal de uma família muito abastada, muito bem, mas ele vai ficando adulto e ele continua com essa necessidade de encontrar a sua família de origem. Né? E ele vai em busca dessa família de origem. Quem não viu, eu indico que assista esse filme. Ele de fato ele é muito, muito interessante. O que mais que tem aqui? Deixa eu ver. Tá, isso aqui eu já falei. Então é isso, tá bom? Eu vou abrir hoje um pouquinho mais cedo para as perguntas. Deixa eu ver se aqui alguém fez algum comentário. Tá. Aqui tá um frio, né? A Paty TD está dizendo aqui que tá muito frio. Fabi, Gai Pereira, eu quero muito lhe agradecer a postagem que você fez hoje no seu Instagram, divulgando essa live, né? Então, eu olho para isso e considero assim um reconhecimento e tanto. E aí eu queria saber se tem perguntas aqui. Deixa eu ver. Aqui não. Ih, eu fiz coisa errada aqui, peraí. O dedinho aqui desfilou rápido. Deixa eu ver. Gente linda. O Maurício tá aqui. Eu continuo tocando em lugar errado. Pera aí um pouquinho. Gente, se alguém fez alguma pergunta... A Fábio fala aqui em consumismo. Explica um pouco melhor, Fábio, esse consumismo relacionado à adoção? Claro, né, relacionado à adoção. Mas o que você quer dizer com isso? Essa palavra consumismo nesse contexto, né? Explica para mim, por favor. A Paty Tedesco que está colocando que ao adotar uma criança deve ser feita uma constelação para organizar o sistema. Foi o que eu acabei de falar do direito sistêmico, né? Olha, Paty, eu achei ótima essa sua pergunta porque seria o ideal, né? Seria ideal que quando o casal tem a intenção de adotar uma criança, faz uma constelação até para se preparar, organizar o sistema, né, como você disse, e saber que cada um tem o seu lugar. Na constelação familiar, ela traz para a gente isso muito claro e de uma forma muito precisa, né, que as ordens do amor, né, as ordens do pertencimento, cada um tem o seu lugar, a ordem da ajuda, né? Que essa ajuda ela deve ter um equilíbrio, nem eu te dou muito, nem você me dá muito, senão aquele que recebe muito vai se sentir sempre em dívida, e isso com os filhos também, inclusive os adotados, sabe? Assim, dá demais, não é para dar demais, dá na medida certa, para que esse filho adotado não cresça com essa dívida gigantesca de que puxa vida, além de eu ter sido adotado, eles me deram tanto, será? Eu não vou nunca conseguir retribuir. E às vezes acontece normalmente, quem recebe muito, ou além do que precisa receber, sai de cena. E aí dá uma complicação, e aí é muito mais delicado, né? Deixa eu ver aqui, a Fabizinha. E qual o lugar desse sistema familiar na história dessa criança, se antes não são seus pais e mães? Exatamente. Qual lugar? Esse pai e essa mãe fazem parte do sistema familiar dessa criança, né? Ele não tem para onde escapulir. A gente nasce... Aqui, duas canetas coloridas. A gente nasce de um pai e de uma mãe.
né? Todo mundo precisou de um pai e de uma mãe. Não tem jeito, né? Você precisa do espermatozoide e precisa do óvulo. Não tem como. Então, esses são os pais da sua família de origem de qualquer criança. A família de origem está aqui. O que é que vai acontecer com essa família de origem? Aí é uma outra conversa, né? Como eu falei no início, que muita gente pode estar pensando, puxa, Carla, mas e se a família de origem não tiver condições nenhuma de criar essa criança? Então torne-se tutora, mas não tire a criança da família de origem, a não ser que ela esteja sofrendo de maus tratos, né? E aí existem órgãos públicos que a gente pode fazer a denúncia. Mas aquela criança nasceu naquela família, então aquela família tem tudo o que essa criança precisa para o seu desenvolvimento emocional, físico, enfim. Né? E aí volta a falar o que essa criança vai fazer quando cresce com o seu destino, aí é outra história também, né? Tá bom? Deixa eu ver quem mais aqui. O Maurício está falando assim, eu tô quietinho aqui, na retaguarda. Querido Maurício. Calísia é minha sobrinha? É você que entrou? Gente, se foi uma emoção muito grande, que eu tantos anos sem ver a Calísia, que alegria a Fabiana estar aqui mais uma vez. Foi durante a tua fala, o adotado compensando o vazio de várias formas, como tu citaste. E eu citei consumismo. Sim, é verdade. Esse vazio, né? Esse vazio, ele é isso mesmo, né? Essa criança, por não saber o seu lugar, ela vai crescendo com um vazio, tem um vazio tão grande dentro dela que ela pode entrar num consumismo gigantesco, acreditando que ao consumir compras e compras e compras, coisas materiais, ela vai estar cobrindo, tapando esse vazio que é não saber o seu lugar de pertencimento. Ótimo, Fábio. Perfeito, muito bom. Maurício, se a mulher adotou uma menina com 18 anos, o que eu acho disso? Bom, para começar, não é uma menina, né? Já é uma jovem adulta, né? 18 anos já passou até do segundo setênio. Não, tá no finalzinho do segundo setênio, então já é uma adulta. O que eu acho? Eu acho que ok, tá tudo certo, né? Se tá tudo bem entre as duas, tá tudo ok. Essa 18 anos, ela sabe que ela é adotada, né? Claro que sabe, porque é na cidade toda. Então tá tudo bem. Se existe uma ordem de... Se existe uma harmonia entre essas duas pessoas, Maurício, entre essa mulher e essa moça de 18 anos, se é harmônico, se está tudo certo, se está tudo no seu lugar, por que não? Só que essa mulher, ela não pode ser a mãe. Nunca será mãe, nunca vai cobrir o papel da mãe. Me lembrei aqui agora daquelas situações do marido ou da esposa, quando fica viúvo ou viúva, e aí traz uma nova pessoa para dentro de casa e essa nova pessoa quer ocupar o lugar da mãe ou do pai que faleceu. Não. Ninguém ocupa o lugar da mãe ou do pai. Ninguém. Só existe um pai, só existe uma mãe. Aquela pessoa nova que chegou é a esposa, é a segunda esposa do pai ou o segundo marido da mãe. Né? Mas de novo, tudo tem que ficar muito claro. E eu volto para a lei do pertencimento. Todos nós precisamos saber em que lugar nós pertencemos, até na ordem dos irmãos, né? Tá bom? Genciana. E as pessoas que adotam cães? A Genciana é uma cachorreira, né? A Fábio também. Eu vou apresentar a Genciana para a Fábio. E as pessoas que adotam cães e o colocam como membro da família, como isso funciona na constelação? Como membro da família é meio difícil. Quer dizer, assim, esse cão ele passa a fazer parte do sistema familiar. Ele é um membro do sistema familiar, mas ele não pode ser considerado como um filho, né? Porque ele é outra espécie, né?
Então, isso também é preciso ficar claro para quem adota o cão e para o cãozinho também, né? Porque são espécies diferentes, mas o cão passa a fazer parte do sistema familiar. Todo aquele ou aquela que entra na nossa família e modifica algo nessa família passa a fazer parte do nosso sistema. Até os criminosos, sabiam? Até aqueles que cometem um crime contra algum membro da nossa família, eles passam a fazer parte do sistema, e aí é outra live. Respondi, Genciana? Pergunta boa, né, a Fábia? A Fábia é cachorreira, linda, adota. A Fábia tem uma história muito bonita com os cães. Eu vou apresentar vocês duas. Calísia, é você mesmo, né, Calísia, minha sobrinha? Só existe uma Calísia na minha vida. Oi, tia, querida, ó. Beijo, coraçãozinho pra você, viu? Querida demais. O Maurício aqui tá falando, fazer constelação ou não? Ela sabe que é adotada, sim. Maurício, se com ela isso está desconfortável, se com ela tem alguma coisa que não está em harmonia, então é legal fazer uma constelação, né? Você passou por essa experiência, você pode falar para ela. É legal fazer uma constelação, porque se nela alguma coisa tá berrando ali por desconforto, é legal, porque daí a gente abre o campo, coloca ali os representantes da família e daí ela vai sentindo como que aquilo pode entrar em ordem, né? Às vezes ela sente um ressentimento, tem um ressentimento muito grande pela mãe ou pelo pai, né? Então isso precisa ser olhado, e a constelação familiar ajuda muito a olhar isso, porque aí a gente vai estar mexendo no campo morfogenético e vai estar colocando as coisas no lugar, tá bom? Fabiana, tô adorando essa chuva de perguntas. Mas a criança adotada não deve chamar o adotante de mãe? Ela pode chamar, Fabiane, não vejo problema nisso, e também nunca li nada que o Bert Hellinger tenha dito ou aparecido na literatura da sistêmica familiar, né? O que é importante, porque às vezes a criança tem uma necessidade, né, de chamar alguém de mãe, né, dá um calorzinho no coração dela, né? Por que não, né? Então, eu não vejo problema, mas é importante que ela saiba que aquela pessoa não é a mãe dela. E ela pode falar para a criança, né? Olha, eu sou a sua mãezinha do coração, mas a sua mãe, mesmo que você cresceu dentro da barriga dela, é outra mulher, né? E aí fica honesto, né? Você não acha? Vamos ver o que mais aqui. A Fabiana colocou coelhinho, cachorrinho. Professor Alexandre, boa noite. Genciana está dizendo que respondeu muito, adorei. Boa noite, professor. Pronto, as duas já se apresentaram aqui, a Genciana e a Fabiane, e eu acho que vai dar uma amizade fantástica. Pena que uma mora bem distante da outra, mas tá tudo em Porto Alegre, né? Paty Tedesco, a criança pode ser colocada no campo da constelação como representante, sim. Como representante, sim. Não a criança em si, né? Mas algum membro representando a criança. Pode. Os filhos podem ser representados, sim. Agora com a pandemia, né? E eu, como consteladora à distância, online, eu uso aqueles bonecos, né? Então, quer colocar um boneco representando um filho adotivo ou uma filha, sem nenhum problema. Pode colocar. O que não pode é o filho, viu? Aliás, Maurício, essa é uma resposta complementando a sua. O filho, né, ou a filha, ela não pode espiar o que os pais fizeram. Que, aliás, foi ótimo trazer isso. Ai, Simone, essa sua pergunta é ótima, né? Eu já vou chegar nela.
Isso que sobre tá aqui no final do livro, quando ele fala da expiação. Não é nesse capítulo, é no capítulo de hoje de manhã que eu fiz o café com terapia. O Bert fala que nenhum filho pode ficar julgando e condenando pai e mãe. Porque nunca um filho, porque a ordem da hierarquia, né? Nunca um filho, né? Vamos colocar aqui assim, ó, nunca um filho, vou colocar ele menor, nunca um filho, o filho é sempre pequeno. Por mais que ele tenha envelhecido, o papai dele a mamãe já está com 80, 90 anos, mas ele continua sendo filho, então ele continua sendo menor. Tá? Então, nunca um filho pode fazer uma constelação para ver sobre a vida do pai e da mãe. Bert chama isso de expiação. Nós não temos esse direito. Então, Maurício, se você quer indicar a constelação para sua amiga, a menina, né, de 18 anos, que ela faça a constelação para olhar as questões dela, não para olhar o pai e a mãe. O pai e a mãe... Opa, caiu. O pai e a mãe, eles nos deram o que eles tinham para dar. E sempre, gente, tudo isso é com muito amor, muito amor. Por mais que você fale assim, mas Carla, eu conheço pai e mãe que são terríveis com seus filhos. Tem uma justificativa aí por trás disso. Esse pai e essa mãe, eles estão vinculados a uma memória agressiva também. Entende? Então, nós, enquanto filhos e filhas, não podemos julgar nossos pais, porque eles nos deram o que é o maior presente da gente, que foi a vida. A nossa mãe nos gerou, a nossa mãe arriscou a vida para nos ter. Tem coisa mais linda do que isso, né? E Maurício coloca aqui, pensei para que ela conseguisse perdoá-la. Claro, lógico. A constelação ajuda muito, 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 muito. A Genciana fala honrar pai e mãe sempre. Entendi isso na constelação feita contigo, Carla. Que bom, Genciana. Eu agradeço muito seu comentário. Deixa eu voltar aqui com a pergunta da Simone, que é muito pertinente e ótima pergunta. E no caso de bebês de proveta, eles têm um pai e uma mãe, né? Nunca vão poder saber quem são, porque esses casos são anônimos, né? Os óvulos doados, eles são anônimos. Então, nunca vai saber, mas essa mãe que teve, esse pai que teve, essa família que teve essa criança, no caso da proveta, essa criança tem que saber que aquele não é o pai dela e aquela não é a mãe dela. Volto lá na questão do pertencimento, na ordem do pertencimento. Porque se ela cresce acreditando que aquela é a mãe verdadeira dela, a alma dela sabe que não. Então é importante ela saber. Como é que vai contar que ela foi uma criança desenvolvida numa proveta? Aí ela tem, essa família normalmente tem um apoio psicológico. Você é psicóloga, né, Sinomone? Talvez você saiba responder isso até melhor do que eu. A Fábio também. Existe um apoio psicológico, né, para essas famílias que têm essa decisão de gerar o filho numa proveta. Eu achei que isso já tinha até acabado, porque eu nunca mais ouvi falar. Tá bom, Simone? Respondi? Deixa eu ver aqui a Fabiana. Alguma consideração sobre a adoção na visão sistêmica? Consideração sobre ovo doação? Ovo doação. Fábio, eu não sei responder, tá? Porque eu nunca ouvi nada sobre isso. Mas a partir de tudo isso que foi lido hoje, falado por mim, né, pelos estudos que eu venho trazendo, a gente pode pensar sempre que a base é essa. A base é que essa criança que vem ao mundo precisa saber que aquele pai e aquela mãe são seus pais biológicos.
2. Se não são, onde esses pais estão? Essa criança tem o direito, depois de ir atrás e de conhecer os seus pais? Tem. Mas sempre tudo com muito amor e muito carinho e sem julgamento. Hoje de manhã eu falei essa frase e vou falar novamente, uma frase do Elvis Presley, quando ele diz, é uma das minhas cartinhas sistêmicas, né? São 100 cartas sistêmicas que tem. Quando ele diz assim: calce o meu sapato por 1 milha para você então poder falar de mim. Né? Então a gente não está aqui para julgar ninguém. Cada um vai fazer o que for fazer é por amor. Podem ter certeza disso. Respondi, Fábio? Essa é uma pergunta que foi um pouquinho difícil para responder, mas se a gente pensar, né, nessa temática, nessa base que veio estruturada essa nossa live hoje, acho que dá para pensar dessa forma. O que você acha? Deixa eu ver aqui embaixo. Tá. Honrar pai e mãe, ok. Simone, sim, ok. Ah, você pensou, né, Maurício, na frase da Elvis Presley? É isso mesmo, essa frase é maravilhosa. Fabiane, sim, encaixa com a resposta sobre o bebê de proveta. Agora chamamos de FIV, fertilização in vitro. Ah, muita gratidão. Vou procurar saber, me interessa muito sobre isso. Muito obrigada, Fábio. Obrigada demais. Bom, então eu acho que hoje é só, né? Porque tudo que eu anotei e que estudei para falar com vocês, eu consegui dizer. Mas eu volto à pergunta inicial, né? Adoção, quem precisa de quem? Eu lembrei de mais uma coisa. Deixa eu tomar um gole do meu chá aqui, que já esfriou. Muitas vezes eu já vi, não ao vivo, eu vi em novela, quando eu era noveleira. Antes das séries, né? Das séries do Netflix, eu era noveleira. E eu vi numa novela e representou isso. O casal adotou e porque tirou a criança do orfanato, deu tanto para essa criança e cobrava dela. Como assim? Quando cresceu a criança, né, se tornou um jovem. Como assim? Por que você está fazendo isso? Nós não tiramos você do orfanato? Gente, eu não lembro o nome da novela, mas essa cena me marcou muito. Ó, isso lá atrás. Acho que eu era uma adolescente. Essa mãe falava para o jovem, né? Por que você está agindo assim? Tão revoltado. A gente não te tirou do orfanato? A gente não te dá tudo? Então, assim, a família que adota, ela tem que entender que não está adotando um filho, vou repetir, está adotando uma criança com toda a sua alma familiar, com todo o seu sistema, e que a gente não sabe o que é que tem ali. Portanto, é muito delicado. Se você está decidido ou decidida a adotar. E se você é uma pessoa adotada, e se você está assistindo essa live agora e tem dificuldade de aceitar a sua mãe e o seu pai no seu coração, abre isso numa constelação familiar. Tem tantos consteladores. Claro que eu estou aqui me disponibilizando também, mas não tem que ser comigo, né? Mas entender que a constelação é uma ferramenta de terapia breve e ajuda muito a várias famílias, a várias pessoas com suas questões. Tá bom? Paty, muito obrigada. Tá dando um tchau aqui. E eu também vou dar um tchau para todo mundo. Amei todas as perguntas. O Maurício vai lá pro chimarrão dele, né? Muita gratidão, muita pela presença de todos vocês. Vou encerrar agora para poder deixar salvo. Tá bom? Calísia, vem falar comigo aqui no privado, tá? Beijo grande. Tchau, tchau.